Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 8º ano. E o assunto de hoje vai ser período napoleônico até o Tratado de Viena, a derrota de Napoleão e o Tratado de Viena. Após o golpe dos 18 Brumários, na qual Napoleão ele vai tomar o poder, criando aí o poder dos cônsulos, né, que são Napoleão mais dois cônsulos, tá? E nesse golpe dos 18 Brumários, o que acontece? Napoleão vai tentar evitar que venha, né, os jacobinos retornem ao poder, que a monarquia, né, absolutista retorne, e com o apoio dos gerondinos, ele vai embarrear esses dois grupos. Mas aí o Napoleão Bonaparte, ele, como cônsul, ele vai tomar a iniciativa de ele ser o principal. Os outros eram só mais conselheiros. Aí Napoleão Bonaparte ele vai fazer algumas melhoras. Primeiro, ele vai fazer as pazes com a Igreja Católica, tá? Sendo que, botando algumas condições, dizendo que ele que vai indicar os bispos da França. Outra coisa, ele vai entrar em paz também com os nobres, que ele vê que há uma necessidade de ter essa relação maior com os nobres também. Então, feito as pazes com os nobres e com a igreja, ele, por exemplo, vai criar, no sentido econômico, o Banco da França. Outra coisa que ele vai colocar também vai ser os código de Napoleão Bonaparte, que vai ser muito importante e vai ser estudado até os dias de hoje, incrível que pareça. Outra coisa também que ele vai fazer é investir nos estudos, o estudo primário, o secundário, vai até lançar faculdades, tá? Na França. Então ele consegue administrar o país fazendo um agradando todo mundo. Aí, de repente, lançam um plebiscito. Se querem que o Napoleão Bonaparte se torne imperador da França. E claro que o povo vota e concorda que Napoleão Bonaparte se torne imperador da França. Ele se tornando imperador, o que ele vai fazer? Ele vai ser coroado. Ele vai chamar o Papa para ir na França para coroá-lo na Catedral de Notre-Dame. Ao chegar lá, quando o Papa foi colocar a coroa sobre a sua cabeça, ele tomou a coroa do Papa, coroou a própria cabeça e coroou a esposa dele, Josefina, também. Claro que isso se tornou um símbolo que Napoleão Bonaparte dizia assim, ó, eu respeito a igreja, mas temos que nos separar aí, tá? Eu que mando, não a igreja. Então, isso tudo foi uma coisa assim histórica e na época o pessoal ficou assim, quem estava assistindo, é claro, a coroação ficou assim, pô, o cara tomou uma coroa do Papa, cara, e se autocoroou. Foi uma coisa muito de doido naquela época. Outra coisa, Napoleão Bonaparte se tornando bem forte na França, ele vai arrisca uma batalha com a Inglaterra nos mares, só que ele perde. E ele vendo que não tem condições de invadir a Inglaterra ou entrar numa briga com a Inglaterra a nível, né, pelo mar, que a marinha inglesa é muito forte, ele resolve fazer o que? O bloqueio continental. Ele fala, tentando sufocar a economia inglesa, que comprava muitas matérias-primas ali do pessoal da Europa e também vendia seus produtos industrializados. Então o que vai acontecer? Napoleão Bonaparte, ele fazendo um bloqueio continental, e falou, ó, ninguém compra e nem vende para a Inglaterra e nós aqui da França vamos conseguir suprir as suas necessidades. Só que não é bem assim. A indústria inglesa no início até acabou até sendo atingida um pouquinho, mas depois ela se recuperou e não fez falta nenhuma. Só que os europeus, né, os países da Europa, começaram a fazer uma pressão sobre a Napoleão Bonaparte, sobre a França, porque a França não estava conseguindo suprir, né, as necessidades dos países europeus. Aí o que acontece? Primeiro, por exemplo, Portugal, com Dom João,
que ele é o príncipe regente, já que a sua mãe, Dona Maria, está doente, com problemas mentais. Então, o que acontece? Ele é o único, incrível que pareça, ele é o único a passar a perna em Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte chega até a fazer uma proposta de uma das sobrinhas dele casar com Dom Pedro, o futuro Dom Pedro I aqui do Brasil, para juntar, né, para a filha, a sobrinha dele fazer parte da coroa portuguesa. Claro que eles não eram crianças, isso era uma coisa de futuro. Mas aí Dom João, certo, ficou negociando com Napoleão Bonaparte e ao mesmo tempo estava negociando com a Inglaterra. Até que a Inglaterra fala assim, ó, tá bom, vamos fazer o seguinte, vocês saem, pega a corte, né, toda a família real e a corte e vai para o Brasil, tá? E é isso que Dom João faz, tá? Com a ajuda dos ingleses. Quando Napoleão Bonaparte se ligou, Dom João já tinha se mandado de Portugal. Mas, tanto é que a Espanha chega fazendo até um tratado com Napoleão Bonaparte de dividir Portugal entre os dois. Só que Napoleão Bonaparte também dá uma rasteira na Inglaterra e acaba invadindo a Espanha e tomando a Espanha, botando até seu irmão como rei da Espanha, e invade Portugal, tá? Mas quando Napoleão Bonaparte chegou lá com a sua a tropa de Napoleão chegou, Dom João já tinha se mandado aqui para o Brasil, tá? Não esqueci de botar bem isso, tá? Isso vai de 1799, o período de Napoleão Bonaparte, até 1815, tudo isso, tá? E essa fuga da família real portuguesa para o Brasil foi em 1807, no final de 1807, e vai chegar aqui no Brasil em 1808. Napoleão Bonaparte, certo, vendo que a parte do bloqueio continental não estava dando certo, ele começou a invadir os países que não estavam obedecendo esse bloqueio continental. Aí ele vai, a Rússia vai e quebra, né, fura o bloqueio continental. Então, Napoleão Bonaparte resolve invadir a Rússia. E invade a Rússia. E quando ele invade a Rússia, certo, os russos eles começam a fazer a estratégia da terra arrasada. Então, conforme eles iam recuando, os russos, eles iam botando fogo, matando aqueles animais que eles não conseguiam levar para não ficar como comida para as tropas de Napoleão, e ele recua. E quando Napoleão chega até Moscou, para vocês terem uma ideia, ele não encontra ninguém. A cidade está abandonada, está vazia. Tanto é que ele chega a entrar até de cavalo dentro do palácio lá do czar. Mas aí, Napoleão Bonaparte, os soldados, né, não estava sem mantimento, e outra, começou o inverno. Foi um dos invernos mais, assim, mais radical, né? Radical, não gostei muito dessa palavra, mas foi um inverno muito rigoroso, limpei, a melhor palavra é essa. Um inverno muito rigoroso. E o que aconteceu? As tropas não estavam preparadas e estavam passando fome, já que eles não tinham comida, não tinham o que comer. Então, as tropas de Napoleão, assim, perdeu muitos homens nessa campanha para a Rússia, e nisso, o pessoal aproveitou que ele estava nessa campanha na Rússia, a Inglaterra, a Áustria e até os próprios franceses já não estavam se aguentando mais essa coisa de Napoleão Bonaparte, dessas campanhas deles de guerra. Vai fazer o quê? Quando Napoleão retorna para tentar tirar os invasores que estavam na França, ele perde a batalha, ele é capturado e é mandado para a ilha de Santa Helena, não, de Elba. A primeira ilha que ele é mandado é para a ilha de Elba. Lá ele fica um período e foge, e retorna para o continente, e quando ele chega na França, tanto é que eu esqueci até de botar aqui um detalhe, que quando Napoleão Bonaparte é preso e mandado para a ilha de Elba, quem vai assumir o trono vai ser Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Mas quando Napoleão retorna, o que acontece? No início os soldados foram para cima lá para prender ele de novo, só que ele fez um belo discurso e o povo aceitou de novo Napoleão Bonaparte, e ele ficou num período de 100 dias. Só que aquela coisa, ele voltou a querer fazer aquelas campanhas. E aí
na batalha de Waterloo, né, Napoleão Bonaparte ele vai perder essa batalha para os ingleses e para os austríacos, certo? E vai ser preso de novo. E vai ser mandado aí sim para a ilha de Santa Helena, e lá ele acaba, 6 anos depois, ele acaba falecendo, tá? Então, vem aí o Congresso de Viena. No Congresso de Viena, nesse congresso, junto os principais países da Europa para tentar restaurar o absolutismo. Só que a ideia da burguesia fazer parte agora desse mundo político, o que que acontece? O que que acontece? O Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte, nesse nesse congresso, né, no tratado aí no conselho de Viena, ele acaba fechando, certo? Fazendo com que restaurar o absolutismo na Europa e evitar que uma nova ou outro país daquele tentasse fazer uma revolução francesa. Só que o Congresso de Viena não deu muito certo não, tá? Então, espero aí que vocês tenham entendido. Faça os exercícios aí desses 2 capítulos que eu acabei de falar para vocês. E semana que vem eu mando um vídeo para vocês corrigindo todos os capítulos que eu não corrigi até então dos exercícios. Mas não deixem de fazer, tá bom? Pessoal, um abraço, fico por aqui, tchau e até a próxima videoaula.